más destacados académicos y estudiosos de la comunicación televisiva. En TV Morfosis se debate sobre los nuevos paradigmas de la industria audiovisual a raíz del vertiginoso cambio tecnológico de nuestros días. Hasta ahora se han realizado 14 temporadas, de las cuales 6 se han llevado a cabo en México. En 2011 el tema fue Hacia una sociedad de redes. En el 2012 se dialogó acerca de la convergencia y los escenarios para una televisión interactiva. En 2013 se abordó el tema de audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Esta fue la primera temporada en producirse en Expo Guadalajara. En diciembre del 2014 el tema fue TV Everywhere, televisión en todas partes. En 2015 se llevó a cabo la 12ª temporada de TV Morfosis con el tema Creatividad en la era digital. TV Morfosis es una serie de carácter internacional. Cada año se establecen negociaciones para realizarse en otros países. Desde el 2013 en Colombia se han producido 4 temporadas, 2 de ellas en Bogotá y una en Medellín en coproducción con Canal Zoom, la Universidad de Antioquia y el Centro Ático de la Universidad Javeriana. En agosto de este año, por primera vez en la ciudad de Barranquilla, se realizó la 14ª temporada de TV Morfosis, con el tema de tecnologías y narrativas audiovisuales para realidades sociales actuales. Esta fue una colaboración de la Universidad del Norte y Canal Zoom. Brasil fue el segundo país donde se realizó TV Morfosis, la primera vez en el 2013 con el tema Los retos de la televisión multipantalla. La segunda vez en septiembre de este año, donde se dialogó acerca de los contenidos audiovisuales educativos en un contexto tecnológico. Ambas temporadas se llevaron a cabo en la ciudad de San José de los Campos, en colaboración con la Universidad del Valle de Paraibas y la Asociación Brasilera de Televisión Universitaria. TV Morfosis adquirió una identidad iberoamericana y en el 2015, por primera vez, se produjo en España. Este 2016, nuevamente en Valencia, el 25 y 26 de mayo, se realizó la 13ª temporada bajo el título La televisión de proximidad en el entorno transmedia. Fue una coproducción con el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia y se realizó en el marco de las jornadas ConTD. Cada temporada de TV Morfosis convoca a personalidades esenciales de las diversas esferas que integran la industria audiovisual. Algunas de las personalidades que nos han acompañado son Germán Pérez Rodríguez, gerente del Canal Universitario Nacional Zoom; Fernando García Moreira, presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria; Alfredo Sabag, productor de televisión y comunicador social; Carlos Escolari, profesor titular Universidad Pompeu Fabra; José Carlos Zamora, director de comunicaciones estratégicas de Univision Networks; Gustavo Lomelín, director general de televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública de México; Juan Piñón, profesor asociado del Departamento de Medios, Cultura y Comunicación de la Universidad de Nueva York; Luis Manuel Botello, director de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas de Washington; Ignacio Ramonet, presidente del Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación Media Watch Global; Alejandro Piscitelli, coeditor del diario online Interlink Headline News; Dominique Walton, director de investigaciones del Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia; José Manuel Chumel Torres, titular del videoblog mexicano El Pulso de la República; Patricia Arbulú, presentadora de televisión de Azteca América en Los Ángeles, California; Miquel Francés, profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia. Las reflexiones de los invitados de cada una de las temporadas han sido compiladas en una colección de libros. El primero con el tema La televisión abierta hacia la sociedad de redes. El segundo titulado Convergencia y escenarios para una televisión interactiva. Un tercero con el nombre de Audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Y el cuarto libro de la colección bajo el título de Televisión Everywhere. Además de la más reciente publicación, inspirada en la serie Nuevos modelos mediáticos, diversidad, usuarios y ventanas, editado en España y el cual fue presentado este año en TV Morfosis Valencia. Los programas que componen cada serie son cedidos para su difusión nacional a través de diversas cadenas tales como Televisión Educativa, TV UNAM, Canal 22, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y C7, por mencionar algunas. Internacionalmente, en cadenas como la Señal Internacional de la Universidad de Guadalajara en la zona metropolitana de Los Ángeles y el sur de California en los Estados Unidos, Canal Zoom en Colombia,
la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria en Brasil y la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. TV Morfosis se ha consolidado como una de las series sobre medios, telecomunicaciones y tecnologías de la información más exitosas de la televisión. Una serie única en su tipo que reúne la visión de especialistas internacionales sobre los retos creativos en la era digital. TV Morfosis es un evento impresionante, yo ya he participado un par de veces y yo creo que conjuga cosas que son difíciles de encontrar en otro tipo de eventos. TV Morfosis, sin lugar a dudas, se ha consolidado como el evento académico más importante de América Latina. Es una prueba de que los formatos como los debates pueden tener interactividad y ser mucho más interesantes para todos los tipos de audiencias. Eventos como TV Morfosis deberían de ser más ordinarios, más habituales en la gran mayoría de centros y de universidades del mundo. Y por supuesto creo que es un escenario en donde académicos, profesionales, estudiantes podemos compartir y discutir sobre el futuro de la televisión. Creo que TV Morfosis es un excelente escenario para hacer una pausa, reunirnos, pensar, reflexionar sobre el oficio, sobre lo que hacemos desde distintos puntos de vista. Me parece que los temas que se abordan siempre son como de mucha actualidad y muy dinámicos. TV Morfosis. Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro programa da 15ª edição do Fórum Internacional de Televisão, o TV Morfosis. Vamos saber quem são os convidados deste momento. Cláudio Magalhães é jornalista com aperfeiçoamento em Public Relations. É especialista em administração mercadológica, mestre em comunicação social e doutor em educação. Professor orientador do mestrado em gestão social, educação e desenvolvimento local e do Instituto de Comunicação e Artes do Centro Universitário UNA. É sócio coordenador do Estudar, acompanhamento educacional. Fundou a Associação Brasileira de Televisão Universitária, onde atualmente exerce o cargo de conselheiro. Márcio Carneiro dos Santos é doutor pelo Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo, com estágio pós-doutoral na UNB, professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão, na área de jornalismo em redes digitais. Coordenador do LabCom, Laboratório de Convergência de Mídias, e autor de trabalhos nas áreas de filosofia da tecnologia, teorias de redes, métodos digitais e sistemas inteligentes, dedicados à produção jornalística. Kátia Zanvetor é jornalista, mestre e doutor em educação e pós-doutorado em jornalismo científico pela Unicamp. Foi repórter, assessora de imprensa e coordenadora de marketing. Atualmente é professora do curso de jornalismo da Universidade do Vale do Paraíba, coordenadora do grupo de pesquisa e estudo em comunicação. Também atua como colaboradora do grupo de pesquisa Comunicação, vinculado ao Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, LabJOR, da Unicamp. Vânia Braz de Oliveira possui graduação em Publicidade, Propaganda e Jornalismo pela Universidade do Vale do Paraíba, mestrado e doutorado em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente é professora titular da Universidade do Vale do Paraíba e coordenadora do curso de jornalismo. Tem experiência na área de comunicação com ênfase em rádio e televisão. Atua principalmente nos seguintes temas: reportagem e documentário, mídia, consumo e redes sociais. Esse evento está sendo transmitido pela TV Univap para todo o Vale do Paraíba, pelo canal 8 da NET, também pela Universidade de Guadalajara, no México, pelo canal Zoom da Colômbia e também pelos parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha, e também pela internet. E você pode participar pelo Twitter, hashtag TV Morfosis 2016. Como você sabe, TV Morfosis traz os melhores e mais importantes temas da televisão. Vamos saber o que nós vamos abordar agora. O jornalismo vive um complexo momento de profissionalização. Nunca tanta informação foi oferecida de forma maciça pelos meios digitais. Mas como essa informação é gerada e processada? O que podemos esperar do jornalismo para o futuro? O novo papel do jornalismo será o tema do terceiro programa do TV Morfosis Brasil 2016. Vânia, vamos começar com você. Existe efetivamente essa história de novo jornalismo?
novo jornalismo, eu acho que não seria bem o termo. Eu acho que existe uma proposta para um jornalismo mais sensorial, mais experiencial. Porque, como a gente viu até ontem nos painéis, o conteúdo não muda. A forma de produção do jornalismo também não, mas a forma de transmissão e de veiculação dele é que altera em função desse novo perfil que a gente tem de telespectador, né? Hoje, antigamente, a voz desse telespectador estava mais, vamos dizer assim, incubada, mais escondidinha. Hoje ele já é porta-voz. A grande mídia não tem uma voz tão ativa quanto se tinha antes. Agora ele também tem esse poder, né, de produzir e de propagar, compartilhar e produzir da maneira que ele quiser a informação. Ele pode ser o veículo, né? Ele, tanto emissor quanto produtor e receptor da informação. O que a gente observa é uma proposta para se fazer um jornalismo mais participativo, mais próximo desse telespectador. Eu diria que, se olhar para um novo jornalismo, ele caminha para o novo nessa forma, nessas plataformas que vão existir e que já existem para esse compartilhar da informação. Não acredito que seja um novo jornalismo, algo completamente diferente do que já tenha sido feito ou que está sendo feito, né? Nós temos ainda, continuamos com a mesma estrutura. O pauteiro, ele busca a informação, há o pessoal da apuração, há a reportagem de rua. Isso continua da mesma forma, mesmo recebendo do telespectador pautas novas, vídeos, produções através do smartphone, de várias outras formas, mas existe ainda a necessidade do jornalista apurar, confirmar toda a informação que ele recebe. Talvez então, até mais hoje, né? Mais do que antes, né? Então, a gente tem aí uma estrutura ainda semelhante à que nós tínhamos desde o início. O que a gente enxerga agora são novas perspectivas para esses formatos que chegam para compartilhar a informação e tentar trazer esse telespectador muito mais perto. É isso que a gente observa, principalmente nas redes sociais e se utilizando de outros instrumentos, né, de formatos de vídeo 360, de óculos para isso, ou de games, ou seja, é uma proximidade. Mas não diria que seja um novo jornalismo, mas uma forma diferente de se compartilhar a informação através de novos suportes tecnológicos. Cátia, e você, o que pensa? Qual que é o futuro desse novo, ou dessa continuidade desse nosso jornalismo já tradicional? Eu acho que muito obrigada, em primeiro lugar, uma honra e satisfação estar participando desse evento. E, em primeiro lugar, pensar, né, quando a gente faz essa reflexão, a gente tem que pensar o que é o futuro, né? E eu, como aficionada a dados, eu fui pensar o que é o futuro na perspectiva do jornalista. Se a gente for pensar o futuro, a gente tem muito pouca, né, inferência sobre o futuro. A gente tem apenas previsões, né, sobre o futuro. E aí eu fui buscar uma citação do Mário Quintana que eu gostaria de falar para vocês. Ele diz o seguinte: porque os poetas são melhores que os jornalistas para explicar algumas certas coisas, né? E o Mário Quintana ele vai dizer: o futuro é uma espécie de banco a qual vamos remetendo um a um os cheques de nossa esperança. Impossível que todos os cheques sejam sem fundo, né? Então, pensar no futuro do jornalismo é, na verdade, pensar o presente. Qual é o presente do jornalismo, né? E se a gente for pensar o jornalismo hoje, a gente vai ter um cenário, né, um tanto caótico, né? Esses cheques que a gente está construindo é um cheque caótico. Em primeiro lugar, os últimos dados sobre a atuação do profissional jornalista mostram que é uma profissão muito perigosa, né? O jornalismo é a profissão, na América Latina, é uma das profissões mais perigosas de atuação, né? Segundo os dados do Repórter Sem Fronteiras, né? Então, e ainda além disso, a gente tem a questão da credibilidade, né? Os dados da Universidade de Colômbia mostram que as pessoas estão deixando de ler jornal porque elas estão deixando de acreditar no conteúdo jornalístico. Não no conteúdo jornalístico, mas na credibilidade dos veículos de informação. Está tendo uma crise geral da credibilidade de informação. Isso é muito grave porque, afinal de contas, é o principal diferencial do jornalismo. Sim,
Ele, na realidade, além de mais do que vender notícia, ele vende credibilidade dessa notícia. Exatamente. Na verdade, eu acho que esse é o nosso cheque mais importante, né? Se a gente fosse responder qual é o cheque mais importante do jornalismo hoje, é ainda o cheque da credibilidade. É o que vai fazer frente, por exemplo, a, inclusive, essa situação de violência, né, na profissão jornalística. Se você olhar os dados sobre a violência contra o jornalismo, você vai ver que, por exemplo, nas manifestações de 2013, onde teve 294 agressões contra jornalistas, 70% foram vindas do poder público, né, de órgãos de segurança pública. Então, fazer jornalismo é principalmente uma afronta ao poder, ainda. E, mesmo assim, a gente não consegue mostrar para a nossa audiência que a gente está fazendo afronta a esse poder, né? Há uma dificuldade de a gente mostrar essa necessidade que o jornalista tem de se colocar no lugar de observador do mundo e observar da melhor forma possível, né? Tem um outro aspecto que a gente tem que considerar, que é a necessidade da informação. Porque, frente a todos esses dados, o que a gente percebe é que a necessidade da informação só está aumentando, né? Os números sobre as pessoas quererem se informar e buscar informação mostram que há uma tendência de as pessoas buscarem conteúdo jornalístico. Apesar desse desafio frente à credibilidade, elas procuram conteúdo jornalístico. E aí que está a questão, que aí eu concordo com a professora Vânia, porque, na verdade, o que elas querem? Elas querem conteúdo jornalístico de credibilidade e elas vão buscar independente do espaço, independente de qualquer plataforma. Então, o futuro do jornalismo é se manter com credibilidade, na minha opinião. O principal cheque, né, que a gente vai ter que reportar para os nossos jornalistas do futuro é manter nossa credibilidade independente da plataforma que ela estiver. Nós precisamos, então, reconstruir, retomar aspectos que são simples, que é o gosto pela reportagem bem apurada, né? O gosto pela investigação jornalística, pela prática jornalística cuidadosa. E aí eu acho que é o grande desafio dos portais, dos veículos de informação, porque eles têm que renunciar a certas coisas do passado, como, por exemplo, o furo jornalístico, que, né, é uma panaceia do furo, né? Na tendência das novas tecnologias, o que é o furo jornalístico, né? Então, talvez a gente tenha que renunciar, por exemplo, a essas grandes, né, narrativas que a gente tinha no passado sobre o que é ser jornalista, e agora, em vez do furo, preferimos apurar com mais qualidade, com mais tempo, com mais rigor ainda, né, para garantir uma produção efetiva de qualidade, de ganho em credibilidade. E talvez resgatando, inclusive, esse apurador que foi esquecido no passado em detrimento exatamente da estética, do repórter bonito, do bom enquadramento. E eu lembro muito bem que dos nossos estudantes, quando você vai dizendo quais são as possibilidades dele trabalhar numa redação, poucos se levantam para querer ser o apurador, né? E certamente agora, pela opinião de vocês, é de que esse resgate da apuração agora ele é fundamental, não é? Sem sombra de dúvida, né? Na minha opinião, o resgate da apuração é essencial em qualquer espaço, e aí lidando ainda com outro elemento, que é lidar com as novas tecnologias. Então, mas eu acho que os jovens jornalistas, eles estão vindo nativos digitais, então, para eles também acaba sendo um pouco mais fácil, né? Porque eles vão ter que lidar com esse grande desafio de manter a apuração, que é uma esfera muito tradicional do jornalismo investigativo, né? E a gente tem uma retomada agora da importância do jornalismo de dados, por exemplo, quanto que o jornalismo de dados tem crescido em termos de importância e de relevância na sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, eles vão ter que falar com a nova geração, com uma linguagem um pouco mais experimental, sensorial, usando outros recursos que não só o recurso do texto, né? Falando em novos recursos, Márcio, agora eu vou passar para você falar um pouquinho do que vocês estão fazendo lá na Universidade do Maranhão,
vocês têm um laboratório de pesquisa desse novo jornalismo tecnológico. E o que vocês têm lá para mostrar para a gente? Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, pelo convite. A gente, no Labicom, a gente trabalha com projetos que estão na fronteira entre comunicação e tecnologia, né? E esses problemas que foram, né, já listados aqui, a gente entende como consequências de uma transformação que está acontecendo, né? Quer dizer, já é meio comum as pessoas dizerem, estamos em transformação, né? Então, o que a gente está imaginando lá é tentar pensar em que direção ela vai e quem está guiando essa transformação, né? Essas não são respostas fáceis, tá? Mas assim, a gente entende que essa transformação ela é guiada por vetores tecnológicos, né? Tecnologia chegando, vetores culturais, mudanças de comportamento, né? E também mudanças de modelos econômicos, né? A gente tem, com excesso de informação, com a fragmentação das audiências, a gente tem um modelo para o jornalismo, para as empresas de mídia de forma geral, que está procurando soluções novas, né? Então, uma das coisas que a gente faz lá no laboratório não é desenvolver produtos para o mercado, mas pensar, experimentar possibilidades, né, narrativas, de modelos de negócio que incorporem esses vetores de transformação, né? Um dos nossos projetos, né, que a gente chama de Jumper, né, um projeto de jornalismo imersivo, ele pensa um pouco, tenta, né, fazer esse contato aí com o futuro, né? Eu trouxe um vídeo que acho que falar de realidade virtual, de jornalismo imersivo, é meio complicado, então eu trouxe um vídeo para tentar assim, escrever imersão melhor, né? Nós temos que usar multimídia, né? Estamos falando da internet, então vamos colocar um pouquinho de multimedialidade aí na conversa. Se puderem rodar o vídeo. As pessoas vão continuar tendo a necessidade de se informar, de saber do mundo e vão precisar, né, ter acesso às notícias. Isso não vai mudar. Mas o que vai mudar é a forma de entrega, né? Como as empresas de mídia, né, vão oferecer o seu conteúdo no futuro para as novas gerações. O Jumper é um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Labicom, Laboratório de Convergência de Mídias da UFMA. É uma proposta, é um experimento, né, que, na realidade, é um ambiente imersivo de consumo de notícias, onde a ideia é que você vai continuar consumindo informação, mas de um jeito, vamos dizer assim, mais interativo, mais lúdico, mais interessante e com possibilidades novas, né, de ter contato com esse conteúdo. O Jumper está sendo desenvolvido hoje em 3 módulos, né? Um primeiro, que é o módulo onde eu estou focado nos emissores. Então, você tem camadas de informação através desses emissores, os tradicionais, as pessoas e as coisas, né? E, a partir daí, você tem um sistema que vai monitorar isso para você, selecionar de acordo com seus próprios interesses e te exibir isso também dentro de um ambiente de realidade virtual ou usando um dispositivo de realidade virtual. O módulo 2 é um módulo onde a gente trabalha a questão da localização, né, de colocar você na cena e fazer você ir de um lugar para outro, né, mudando, selecionando o canal, selecionando o lugar. Aconteceu um atentado num lugar, né, lá na França, num Bataclan e tal. Tá, então uma coisa é você assistir numa tela, ver a reportagem da TV ou ter no seu computador, acessar isso. No Jumper, a ideia é que você esteja lá na cena, que você veja 360 graus, que você se sinta naquele ambiente. E o terceiro módulo é o módulo de entrega, é o módulo justamente onde todo esse conteúdo e todas essas soluções anteriores vão ser portadas para o dispositivo de realidade virtual. Então a gente está juntando o dispositivo de realidade virtual com um dispositivo de controle, que é o Leap Motion. Ou seja, a gente está te dando uma visão de um ambiente digital e uma possibilidade de interagir com esse ambiente através de uma mãozinha, né, que você vai usar para selecionar, escolher, navegar. Então, através do Jumper, a gente quer oferecer para o usuário a possibilidade de não só ter acesso ao conteúdo informativo, a fluxos de informação que vem através de redes sociais, mas também estar na cena de um determinado evento, estar num lugar aqui e, de repente, você
Você selecionar, eu quero estar num show, eu quero assistir um show com uma filmagem 360, ou eu quero assistir um jogo de futebol, onde eu vou ter várias câmeras, né? Ou até, no limite, né, você poder explorar a cena de um crime dentro de um ambiente totalmente construído em 3D. A gente está fazendo um experimento a partir de uma notícia de um caso muito conhecido, né, de assassinato de um jornalista aqui na cidade de São Luís, né? Então a gente está recriando o ambiente, a cena do crime, porque aí você, além de estar na cena, você vai ter a possibilidade não só de ser um espectador que vê uma imagem 360, mas também se movimentar nessa cena, mudar o ângulo de visão, né? Ver de repente o ângulo da vítima, o ângulo do atirador, explorar essa cena de um jeito mais complexo, mais rico, né? Como a gente vai poder entregar, né, esse conteúdo jornalístico, a gente aposta muito que essa entrega, para ser mais efetiva, considerando as novas gerações, né, ela vai precisar incorporar esses elementos que hoje a gente já percebe como importantes para esses jovens, ou seja, incorporar possibilidades de interatividade, incorporar possibilidades, né, que algumas tecnologias como a realidade virtual oferece, né, ou seja, a imersão, né, e incorporar elementos de games lúdicos, né, que têm uma força muito grande hoje na cultura dessas novas gerações. O projeto tenta, a partir de mudanças culturais, tecnológicas e econômicas também, né, pensar em novos modos narrativos, novos modelos de negócio e integrar isso em soluções que efetivamente possam dar continuidade, né, para essas empresas e para esse tipo de indústria. Como uma exploração de possibilidades, porque acho que o problema principal é a percepção de valor que as novas gerações têm da forma tradicional de entrega, né? Então, se eu não percebo como valor, se eu tenho disponível na internet, se é muito fácil isso para mim, eu não tenho percepção de valor, também não vou pagar por isso, e aí eu começo a comprometer o modelo de negócio que já existe. Então, eu preciso mudar a percepção de valor das novas gerações em relação a isso, para que essa entrega volte a ser, vamos dizer assim, remunerada e volte a ser o motor de uma indústria que emprega jornalistas, técnicos, enfim, toda uma indústria que depende disso, né, mas que está em risco por essa mudança de comportamento. Pois é, pessoal, mas como fazer isso e não virar simplesmente um videogame? Começando. Eu vou ir por dois lados aqui. Primeiro, a experiência ou o projeto que o Márcio está trabalhando é muito legal, mas eu fico me questionando também, né, como ter acesso a essas possibilidades, né? Como o espectador, né, o consumidor da informação vai conseguir ter essa proximidade tão grande, estar na cena ou na cena de um crime, né, estar lá, sem ainda a gente não ter, se a gente for pensar em dados, como a Kátia falou, ainda uma população que tem acesso à internet, por exemplo, em sua maioria pelo smartphone. Nunca chegaram nem ter, ou nem terão um computador em casa, e muitos ainda não têm acesso à internet, né? Então, como informar não só quem está no centro, mas também quem está à margem com essas novas possibilidades? Agora, pensar se o jornalismo pode ir para um outro lado, né, até mesmo focar mais no entretenimento, que a própria informação, transformar-se num game, eu acho que essa é uma das questões e uma das respostas difíceis também de se dar nesse momento, porque estamos em transição, em transformação e tudo mais. Só que eu acho que essa questão de transformar o jornalismo em game, ou se aproximar dele, eu acho ainda difícil. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente foca no que é importante, que é o conteúdo, né? Então, eu acho que, se a gente souber trabalhar bem o conteúdo, o game vai ser, mais uma vez, um suporte. Vai ser um segundo plano, uma forma de levar a esse espectador uma nova informação.
mas não será o fator primordial. Eu acho que ainda, se a preocupação for na credibilidade, na produção de um conteúdo eficaz, de um conteúdo eficiente e realmente bem apurado, bem estruturado, o game é só uma segunda ou um suporte que essa nova geração já está tão habituada, né? Vamos dizer assim, uma geração touch, que é uma geração, né, do toque, ela está tão acostumada já com o game também, que o game, para ele, é realmente um suporte, não vai ser nada tão difícil de se trabalhar ou difícil de se habituar, já faz parte do universo dele, né? Eu queria só, assim, são questões interessantes. Assim, o Jumper, ele foi pensado, ele está sendo pensado para celulares, né? Então, com o celular, eu posso visualizar